Muito bom dia a todos e todas. Então, estamos aqui para mais um papozinho rápido que nós chamamos de reflexões matinais. E por que estou fazendo essas reflexões matinais? Porque entre nada fazer e fazer alguma coisa nessa pandemia, eu resolvi fazer essas reflexões, dar um pouco de mim para algumas reflexões, para alguns pensamentos sobre algumas ideias que tenho já há algum tempo, que vou continuando a estudar, sou um eterno estudante, e compartilho aqui em alguns minutos com vocês, né? Graças hoje à facilidade tecnológica de, estando em casa, poder chegar até vocês. Gostaria de dizer também o seguinte, que o professor, o educador, tem nostalgia da cátedra, né? Não pode ver uma sala de aula que quer dar aula. O artista também não pode ver um palco, né? Onde vê um palco ele quer se apresentar. Então, nós carregamos as duas nostalgias. Sou professor, trabalhei há mais de 35 anos no magistério e também tento ir para o mundo da arte. Sou músico e tem bastante anos que mexo com esta questão. Um pouco teatro, música. E no ano passado, e já ainda nesse ano, não saí de casa nenhuma vez para dar aula ou palestra. Não apresentei nenhum palco. Então tenho esta nostalgia. E para me curar um pouco dessa nostalgia, nada melhor do que aproveitar a oportunidade para ser útil, já depois de aposentado, trazendo algumas reflexões que aprendi com meus grandes mestres para compartilhar com vocês. Quando falo grandes mestres, falo do professor Paulo Freire, Rubem Alves e tantos outros, que pude conhecer pessoalmente e ter aulas com eles pessoalmente, muito me ensinaram. E outros professores também na Unicamp. Hoje eu vou tratar de um tema cujo texto escrevi uns tempos atrás e vou resumir algumas palavras aqui com vocês. A educação como um ato político de denúncia das ideias opressoras e anúncio de verdades libertadoras, seguindo o pensamento do Paulo Freire. A sociedade não se constitui de sócios vivendo harmoniosa e cooperativamente como nós gostaríamos que fosse. Ao contrário, sua estrutura e funcionamento se dá a partir do choque de interesses entre a classe que detém o poder econômico e político e até das ideias e as classes que não os detêm. As classes que são vendedoras de força de trabalho e quase não têm acesso à produção científica, filosófica mais avançada. Muitos são analfabetos ainda, né? Lamentavelmente. Sendo assim, é evidente que a classe dominante na sociedade lute para se manter na posição de detentora dos meios de produção, detentora da produção material e espiritual de tudo que se produz na sociedade, a fim de perpetuar a sua dominação. Para isso, essa classe dominante, ou burguesa, que podemos dizer, procura por todos os meios controlar a produção e divulgação de ideias, dando um caráter de verdade àquelas ideias que legitimam sua posição e suas atitudes perante a sociedade. Veja, por exemplo, a influência que os grandes grupos econômicos, donos das grandes rádios, jornais e televisão, têm sobre o povo. E até as grandes igrejas hoje, que viraram até empresas, né? Também trabalham no sentido de dirigir o rebanho, né? Exerce sobre o povo uma espécie de dominação quase que o tempo todo. Hoje essa dominação se dá no campo das ideias e ganha forças requintadas, pois a classe dominante acumulou experiências seculares para se manter no poder. E lutar contra essa concepção de mundo dela, de sociedade, de educação, de ciência e de homem, não é tarefa nada fácil.
pois os poderosos têm em suas mãos imenso poder de alienar, de enganar, de cooptar as massas. No entanto, a realidade está aí a nos mostrar a necessidade de construirmos uma sociedade com uma qualidade de vida melhor para todos, onde todos os homens possam confiar mais uns nos outros, terem condições materiais e espirituais para serem plenamente cidadãos e viverem com mais liberdade, dignidade, com mais alegria, que está sumindo. Se por um lado entrar em colapso, em crise, as experiências de superação do capitalismo pelo chamado socialismo real, que muitas partes deu certo e outras deixou a desejar, também o capitalismo vem transformando o sonho de liberdade em pesadelo de escravidão, pois não é a liberdade do homem, mas a liberdade do capital que prevalece. Gira online pelo mundo afora. Nós temos mania de dizer que o capitalismo tem 4 pilares básicos. Eu venho falando isso há algum tempo. Um é, salve-se quem puder, cada um para si e Deus, que se existir, que seja para todos. O segundo é, o negócio é levar vantagem em tudo, lucro a qualquer preço, negócio é negócio, amigo é amigo e vai por aí. O outro é, quem não tem competência, que não se estabeleça. Os pequenos produtores, pequenos comerciantes têm muitas dificuldades porque não tem capital inicial. E capital inicial que vai gerar outros capitais via trabalho, é claro. Então, esses pilares funcionam de maneira na contramão daquilo que a gente poderia chamar de humanismo, mesmo de cristianismo, se quiserem, vão na contramão. Leva tudo ao individualismo, E nós gostaríamos de ter, e essa pandemia está mostrando essa necessidade, de levar em conta o coletivo. Saber que somos parte, o coletivo não é outra coisa senão um pouco de nós. Nós somos parte de um coletivo. Se prejudicamos o coletivo, somos prejudicados também. Se beneficiamos o coletivo do qual somos parte, o benefício recai sobre nós. Então nós gostaríamos que as pessoas refletissem, seja na educação familiar, educação escolar, onde quer que seja, que a educação possa ser um instrumento de denúncia de ideias opressoras e, ao mesmo tempo, de anúncio de verdades libertadoras, como Paulo Freire dizia, e a gente continua insistindo. Não podemos aceitar a continuidade da alienação, a continuidade da ocultação da verdade científica e tecnológica, a grande maioria da população, e a enganação com a ideologia que é ventilada, que é veiculada entre o povo, da maioria do nosso povo. Eram essas ideias que eu trouxe para hoje de manhã, para a gente pensar sobre ela. Uma boa educação tem consequência para toda a nossa vida. Uma má educação também tem consequências. Que a gente pense seriamente nisso. Quem atua na educação diretamente, na escola, mas quem atua também e primeiramente na família, em todas as instâncias. Façamos uma educação que possa ser, ao mesmo tempo, ter os dois lados, denúncia e anúncio. Isso é educação de verdade. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.